E aí, como é que vão vocês? Vamos conversar hoje num outro ambiente aqui a respeito de algumas perguntas, inclusive pedidos, né, de pessoas para nós comentarmos a respeito da hipocrisia, principalmente vindo da parte da liderança da Igreja Bola de Neve, dos líderes que aproveitaram o momento agora para homenagear o grande líder e o grande legado, só que alguns meses atrás estava usando, né, aquele momento das denúncias que foi feito para cima do Rina, como argumento para dividir as igrejas do Bola de Neve pelo Brasil. Cara, uma verdadeira hipocrisia. Verifique a sua inscrição se você já é inscrito. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí no decorrer do vídeo, seu comentário também ajuda muito. E bora pro assunto do vídeo de hoje. A morte do apóstolo do Rina, vou chamar de Rina, fundador da Igreja Bola de Neve, expôs um fenômeno aí comum e preocupante dentro do cenário evangélico contemporâneo, podemos assim dizer. A hipocrisia de líderes religiosos diante dessa questão ética e moral é absurda, meus amigos. Durante a vida, Rina enfrentou duras críticas, divisões ministeriais, né? Rupturas institucionais, especialmente após as denúncias de abuso psicológicos feitas por sua esposa e outras. Inclusive nós divulgamos isso muito aqui. Contudo, após a morte, muitos dos mesmos líderes que se afastaram dele e condenaram, passaram a prestar homenagens públicas. Em outras palavras, exaltando a sua trajetória como pioneiro e líder carismático. Meus amigos, esse comportamento levanta sérias questões sobre a integridade, coerência e os perigos inerrantes ao modelo neopentecostal das lideranças religiosas. Infelizmente, essa é a realidade. Uma hipocrisia da parte desses líderes. A incoerência demonstrada por líderes que antes se posicionaram contra o Rina, mas depois, né, da sua partida acabaram celebrando, revela um problema moral profundo. A incapacidade de lidar de maneira honesta com erros e acertos, seja em vida ou seja após a morte, mas infelizmente, cara, os caras não conseguem manter uma linha de fidelidade com eles próprios. Durante os momentos de crises, muitos líderes romperam relações, dividiram igrejas e, em alguns casos, usaram como exemplo negativo para consolidar as suas próprias posições diante da igreja, né, se empoderando através disso. No entanto, meus amigos, ao reconhecerem apenas os aspectos positivos da sua liderança, após a sua morte, eles negam a complexidade da sua figura e, ao mesmo tempo, ocultam seus próprios interesses. Essa é a verdade, deixando claro a tal hipocrisia. Não é apenas uma afronta à memória do líder falecido, mas também um desrespeito aos fiéis que merece uma clareza da verdade em si. Agir de forma consistente compromete o testemunho cristão, que deveria ser baseado na justiça, na transparência e principalmente no compromisso com os valores do tal evangelho que eles dizem pregar, que não fazem. Sabe por quê? Porque está impregnado a teologia do neopentecostalismo. A hipocrisia fica evidente nesse caso e mostra que é um sintoma de um problema muito maior, que é inegável e mostra os perigos da estrutura, da parte ética da teologia neopentecostal, caracterizada por um foco excessivo no carisma individual do próprio líder, no crescimento institucional a qualquer custo, em narrativa de prosperidade. Essa abordagem frequentemente resulta em igrejas personalistas e autoritárias. Para quem esteve dentro do Bola sabe do que eu estou dizendo. Porque na teologia neopentecostal, líderes como o apóstolo Rina são frequentemente vistos como ungidos de Deus, quase que inalcançáveis em termos de julgamento ou correção.
Esse tipo de idolatria institucionalizada não apenas silencia questionamentos legítimos, mas também cria um ambiente onde existe abusos de poder, manipulação emocional e desvios de éticas são mais propenso a acontecer dentro desse meio. Quando líderes falham, como todos os seres humanos, né, no geral, inevitavelmente falham, as estruturas que os cercam muitas vezes optam por proteger a instituição em vez de buscar a verdade e reparar os danos. É exatamente o que aconteceu dentro do contexto do Bola de Neve. Além disso, a ênfase neopentecostal em sucessos visíveis, como o crescimento de membros, riqueza material, influência política, só alimenta um ciclo de hipocrisia, aonde o que importa não é a integridade do líder ou da mensagem, mas a imagem pública da igreja a qual o líder pertence e a do próprio líder em si. Não podemos esquecer que o cristianismo ensina o perdão, a reconciliação como um valor fundamental. E esses princípios devem ser vividos como sinceridade e não como conveniência. Se durante a sua vida líderes religiosos viram a necessidade de se distanciar do apóstolo Rina por razões éticas ou teológicas, a reconciliação deveria ter sido buscada de forma aberta, honesta, enquanto ele estava vivo. Prestar homenagens após a sua morte, ignorando os conflitos e as questões não resolvidas, transforma o perdão em um gesto superficial e politicamente motivado. A verdadeira reconciliação, meus amigos, exige uma humildade, arrependimento genuíno e a disposição de enfrentar as consequências das ações, algo que muitas vezes é ignorado em contextos neopentecostais, aonde a aparência de unidade é priorizada em detrimento de autenticidade. Resumindo aqui, para nós não ir muito longe, no meu ponto de vista, a hipocrisia religiosa diante da morte do apóstolo Rina aí é um espelho da fragilidade ética de muitos líderes e da própria estrutura eclesiástica que o Brasil está experimentando. Hipocrisia. E nós aqui precisamos refletir que tipo de cristianismo esse povo está vivendo, estão pregando, estão promovendo. Precisa ser definido que tipo de evangelho. Um evangelho que valoriza a verdade, a justiça, a coerência, ou um evangelho que se contenta com a aparência e a conveniência. Os perigos da teologia neopentecostal, para você que acompanha o canal, que sabe que a gente sempre bate nessa tecla. Não é nada além de uma teologia com a sua ênfase na personalidade, no pragmatismo, que são amplificada pela falta de responsabilidade, hipocritamente falando. Isso aí está longe de ser igreja. Uma igreja, para ser verdadeira, um lugar de transformação, ela precisa abandonar, primeiramente, a hipocrisia e enfrentar de maneira honesta os desafios éticos e morais. Afinal, o Evangelho nos chama a viver na luz, aonde não há espaço para manipulação ou meias-verdades, conforme a gente vê dentro desse contexto. O apóstolo Rina aí criou um fanatismo tão grande, cara, que se eu abrir os comentários que ficam restritos aqui de palavrões e xingamento, que no final você acaba indo pesquisar, né, ver quem é que teve a capacidade, em nome de Deus, fazer um comentário desse, você chega lá, você se depara com alguém que, cara, totalmente hipócrita. Que evangelho é esse que foi pregado? Que legado é esse? Um legado de pessoas que estão seguindo um ser humano, a personalidade, com um comportamento de verdadeiros seguidores, aonde estão fazendo parte de uma seita, não tem outra palavra aqui mais tranquila para falar a não ser verdadeiros seguidores de seita. É o que se transformou esse meio, esse tal legado. Pastores mentindo, usando mentira, usando
a mentira como cortina de fumaça para tentar passar uma imagem de que a igreja Bola de Neve está bem, mas que no fundo nós sabemos que as coisas não são do jeito... Cara, o Fuxico Gospel desmascarou um cidadão lá dentro que xingou, chamou de desgraçado pra cima o Fuxico Gospel diante da notícia da confusão lá interna que houve, o cara mentindo, cara. Tentam fazer cortinas de fumaça para justificar a maldade e a ganância que está por trás disso tudo. A pergunta que eu faço, que legado é esse que o apóstolo Rina deixou? Aonde você preza mais a personalidade que está diante de ti como um homem ungido de Deus, que foi direto pro colo de Jesus, cara? Para mim não passa de um mero mortal miserável que teve os seus acertos, mas teve os seus erros também. E infelizmente não está aqui mais para ficar mentindo, se justificando diante da internet. Deixando uma família envergonhada, triste, abalada, uma igreja que está pagando mico nacionalmente. Que legado é esse, meus amigos? Uma vergonha o tamanho da hipocrisia do tal legado que o Rina deixou. Enquanto estava ali o momento do calor das denúncias, pastores abandonaram o barco usando o contexto para encher as suas igrejas. Aqui na minha cidade aconteceu isso. E agora, depois da partida do cara, ainda tem coragem de postar uma fotinho na internet. Seja coerente, defenda aquilo que você acredita até o fim. Não seja manipulável. Que tipo de liderança esse apóstolo Rina deixou? Que tipo de legado esse cara deixou? Vou parar por aqui porque o vídeo ficou longo demais. Mas é isso que eu tinha para falar a respeito desse assunto. Deixa o seu comentário aí embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu joinha que ajuda muito. Se não me segue nas demais redes sociais, me procura lá, estou nas outras redes. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.